Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. Que nessa noite você possa receber mais e mais da sua presença. Que nessa noite você possa permanecer ouvindo a voz de Deus e que o Senhor fale contigo e mude a tua história em nome de Jesus. E eu quero te perguntar, você realmente colocou em prática? Conseguiu parar um tempo hoje para ouvir a voz de Deus e conseguiu ouvir Deus falar contigo? Você buscou instrução nele no dia de hoje? Talvez você esteja com dúvida ainda, será que aquela voz era de Deus mesmo ou era da minha cabeça? Então deixa eu te lembrar de uma coisa. Primeiro, Deus fala o tempo todo. E o segundo ponto é que nós vamos desenvolver isso. Então não fique ansioso, não fique preocupado demais. Se você está em dúvida ainda, não se preocupe. Você está desenvolvendo ouvir a voz de Deus. Então nós vamos agora à noite também continuar orando para que a nossa sensibilidade espiritual cresça, para que a nossa sensibilidade espiritual aumente. Mas antes, se você realmente deseja aprender a ouvir a voz de Deus com mais clareza, escreva aí nos comentários: Senhor, fala comigo. De novo, deixa no comentário aí dizendo o seu desejo, afirmando profeticamente aquilo que você quer que Deus faça contigo. Senhor, fala comigo. Já deixa também o seu like para que a plataforma entregue esse vídeo e abençoe muito mais pessoas em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10, 27, o versículo que fala, onde Jesus fala que ele é o pastor do rebanho e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o que acontece aqui? Jesus está dizendo que você, como ovelha, vai ouvir a voz do pastor. Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Então, muitas vezes, nós podemos ter alguns equívocos em relação a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que acham que Deus só vai falar com ela se Deus estiver falando audivelmente. Mas Deus pode falar de muitas formas, por isso é importante estarmos atentos. É tão interessante que quando nós vamos para um local de isolamento, por exemplo, no meio da natureza, num local onde estamos retirados, às vezes até mesmo um pássaro, às vezes uma árvore, às vezes um evento da natureza, Deus pode falar conosco. Deus não é restrito a nada, Deus pode usar até uma mula para falar, então Deus pode falar de muitas maneiras. A questão é se nós estamos parando e estamos atentos para ouvir a sua voz. Ele fala no nosso espírito, sim. Ele fala através da palavra, sim. Ele fala através de circunstâncias favoráveis ou não favoráveis, também. Talvez nós dependermos só de uma circunstância, isso possa ser perigoso. Como algumas pessoas que dizem assim: Senhor, se isso der certo é de Deus, se der errado não é de Deus. Querido, deixa eu te dizer, nem tudo que dá certo significa que Deus está naquela situação, porque aquela situação pode dar certo temporariamente. E nem tudo que está dando errado não significa que Deus também não esteja naquela situação, porque aquela situação pode estar dando errado temporariamente. Então, a situação, ela é um elemento de confirmação, mas ela não é o fato decisivo para que você tenha uma certeza sobre a voz de Deus. Como eu sempre digo, tenha uma convicção interior, ou seja, intimidade com Deus. Você ali buscou ter uma instrução dele também através da palavra e sim, ver se as portas estão abrindo ou estão fechando. Deus vai te mostrar de várias formas. Mas quando Deus quer falar conosco, ele pode usar outras maneiras também. Ele pode usar uma situação da natureza, ele pode usar uma situação corriqueira da nossa casa. Quando nós estamos conectados com ele, até um papel que cai no chão, Deus pode falar conosco. Até
uma pessoa que aparece na tua frente falando algo, Deus pode te dar um insight. Olha, eu mandei essa pessoa falar que isso para que você se dê conta de algo que você não tinha pensado ainda. Até um passarinho que pousa na tua janela pode falar contigo. A voz de Deus te mostrar através do comportamento daquele pássaro algo que Deus quer te ensinar. Então Deus pode falar de muitas maneiras. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e não termos a crença de que Deus fala somente se for de maneira audível. Eu, particularmente, nunca ouvi a voz de Deus de maneira audível, mas eu procuro ouvir a voz de Deus todos os dias. Então Deus pode falar do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Você não pode engessar a maneira que Ele vai falar contigo. Esteja atento. Eu acho que a chave aqui hoje para você é: esteja atento para verificar se o que está acontecendo não é Deus falando contigo. Às vezes até uma situação contrária é Deus falando contigo. Às vezes uma situação que te tira a paz é Deus falando contigo. A palavra diz que a paz é o árbitro do coração. Então quando a paz sai do coração, pode ser que Deus esteja falando contigo, né? Pode ser que Deus esteja querendo te dizer algo. Olha, sai dessa situação, porque essa situação aí, ela não está te ajudando, pelo contrário, ela pode estar te levando para um caminho mau. Há uma história que conta que um homem uma vez estava perdido num deserto e ele não sabia para onde ir. E ele orou pedindo a Deus que o guiasse. De repente, esse homem vê um pássaro no deserto, voando na mesma direção, assim, de maneira repetitiva, né? E esse homem então decidiu seguir o passo. E depois de algum tempo encontrou um local, um oásis, um local onde ele poderia se reabastecer. Então, como eu falei antes, Deus pode usar um pássaro para te guiar. Deus não usou uma nuvem no deserto para guiar o povo. Deus não usou uma estrela para guiar os magos, os reis magos que foram até aonde estava o menino Jesus, ali o bebê, né, que havia nascido. Então, deixa eu dizer para você, Deus pode fazer alguns eventos para te sinalizar coisas que você ainda não entendeu, né? Então, fique atento em nome de Jesus. Então, se você tem orado e sente que Deus ainda não respondeu, talvez Ele já tenha até falado, até te dar indícios da sua resposta, mas você ainda não percebeu. E a oração que nós temos que ter hoje é: Senhor, aumenta a nossa percepção espiritual, porque talvez nós não estejamos atentos ao que o Senhor está mostrando. Então, nos comentários eu quero te desafiar: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Escreve nos comentários aí: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. E declare a Ele: Senhor, eu estou pronto para ouvir. Fale com Deus nessa hora: Senhor, eu estou pronto para ouvir. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos aumentar a nossa percepção espiritual. Te pedimos isso. Aumenta o nosso discernimento, aumenta a nossa percepção espiritual. Nós queremos aprender a ouvir a Tua voz, Senhor, e reconhecer os Teus sinais no nosso dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, remova de nossas mentes toda confusão, todo espírito de confusão, todo espírito de ansiedade, toda dúvida, em nome de Jesus. E que haja em nós o discernimento que vem do Teu trono, o discernimento espiritual, aquele que o Espírito Santo traz paz no nosso coração, para que nós possamos obedecer a nossa chamada, cumprir o propósito e caminhar conforme a Tua vontade, ouvindo as Tuas direções, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se essa oração te ajudou, se essa palavra te edificou, eu quero pedir que você já deixe o like no vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ou está desenvolvendo esse aprendizado, né, de ouvir a voz de Deus. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos novamente aqui para começarmos o dia com propósito, na nossa oração da manhã, ouvindo a palavra de Deus e orando juntos. Que Deus te dê um descanso abençoado, que nessa noite você possa continuar ouvindo a voz de Deus. Te vejo amanhã, 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe, um forte abraço, shalom.